Gente, Rodrigo, a falha é sua. Muito obrigado. Que bom que você está aqui. Um beijo. Agora, pessoal, deleitem-se, porque essa vai ser uma experiência inesquecível. É contigo, Rodrigo. Boa noite para quem é de boa noite. A bênção a todos. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Alex é um amigo de muitos anos que eu acompanho o trabalho como não só como curioso, mas como admirador, né? É um universo que é paralelo ao universo da Umbanda, mas que muitas das vezes acaba atravessando e encruzilhando com aquilo que a Umbanda partilha, multiplica, né, e produz como conhecimento, né? Hoje nós temos a Umbanda como um grande complexo que atraiu diversas tradições externas para dentro desse complexo, e os oráculos têm sido muito utilizados pela Umbanda como plataformas e ferramentas que auxiliam as consultas dentro da própria Umbanda. Eu acho muito importante que eu, enquanto umbandista, que não sou ainda uma pessoa que utiliza o tarô e os baralhos, que eu possa estar aqui hoje para trazer um pouquinho da palavra de Exu e Pombagira, que é assim primordial para a vida, né? Antes de qualquer coisa, quando a gente vai falar de Exus e Pombagiras, a gente precisa saudá-los, né? A gente precisa saudar a rua, saudar a encruzilhada, saudar a noite. Por isso que assim que eu entrei, eu desejei boa noite para quem é de boa noite. Exu é da noite. Então agora eu quero que todos estejam em sintonia para que a gente possa juntos salvar, celebrar e saravá Exu. Lá o Exu, Mojuba Exu, lá o Exu. Serra Madeira e Serra o Galho, Serra Madeira, Serra o Toco também. Peço licença, encruzilhada, peço licença ao inferno também. Peço licença, encruzilhada, ao cemitério, a figueira também. Lá o Exu, lá o Exu, Exu, Mojubá. Exu pisar no toco, Exu pisar no galho, galho balança, Exu não cai, ô ganga. Exu, Exu pisar no toco de um galho só. Exu, Exu pisar no toco de um galho só. Marimbondo pequenino, tocou fogo no pai, ô ganga. Exu, Exu pisar no toco de um galho só. Exu, Exu pisar no toco de um galho só. Chuva grossa não me molha, sereno quer me molhar, ô ganga. Exu, Exu pisar no toco de um galho só. Exu, Exu pisar no toco de um galho só. Candeeiro não me alumeia, cotoco de vela quer me alumear, ô ganga. Exu, Exu pisar no toco de um galho só. Exu, Exu pisar no toco de um galho só. Lá o Exu, Exu Mojubá, lá o Exu. E esse é Exu. Exu e Pombagira, e aqui quando eu falo Exu, eu cito também a divindade Exu, são essas existências, nós precisamos tratá-los como existências, como uma consciência inteligente, como indivíduos que tiveram vida, como ancestrais e como divindade, para que não se esqueçamos, nunca nos esqueçamos que Exus e Pombagiras, assim como a própria divindade Exu, possuem territorialidade, possuem origem étnico-racial e cultural, e esse encontro é destinado a falarmos sobre esse poder de Exu, de trazer a comunicação como centro de todas as coisas. Exu, como eu estava cantando para vocês aqui, ele é o marimbondo pequenino que é capaz de tocar fogo no paiol. Ele é uma coisa miúda que é capaz de transformar algo num incêndio. Ele é essa chuva grossa que não é capaz de molhar o próprio Exu, né? Mas é também, né, o sereno miúdo que causa uma enxurrada, que molha a casa de Exu. Ele é a transgressão, ele é a contradição. Ora ele é a chuva graúda, ora ele é o sereno que molha, né?
O Ganga é o feiticeiro, o Ganga é aquele que produz a magia, é o curandeiro, aquele que traz a cura. Ele é, então, o curandeiro centro-africano, e Exu é justamente essa criatura, né? Que traz a magia, que traz a cura, que traz o poder da saúde, do progresso, da fortuna, da boa sorte, da prosperidade, não a prosperidade da teologia da prosperidade, mas a prosperidade de bem-estar, de boa sorte, de boas coisas, de bem viver. Exu é o portador das boas palavras. Exu é justamente essa noção de que o candeeiro não é capaz de iluminar o caminho, mas o cotoco de vela é suficiente para que Exu dê um clarão na encruzilhada, né? Então, Exu é essa coisa da contradição. Ele, ora, é visto e é ilustrado, caracterizado como uma criatura demoníaca, e, ora, ele é retratado como o bom amigo, leal, fiel, aquele que é nosso companheiro. Exus e Pombagiras são tratados pela Umbanda, muitas vezes, como compadres e comadres, porque são eles que nos acompanham nas encruzilhadas da vida. E quando nós falamos em encruzilhadas, nós não estamos restritos à encruzilhada física, o encontro das vias, o encontro das ruas. A encruzilhada dos encontros dos corpos, o encontro das palavras, o encontro das ideias. Quando duas pessoas se conhecem, quando duas pessoas atravessam o caminho uma das outras, elas estão ali criando uma encruzilhada. A encruzilhada é justamente esse entrelugar que serve como um portal. Tanto um portal que transforma as pessoas em possibilidades de encontros, né? Como é esse portal para acessar o mundo espiritual? O portal entre o Orum e o Aie, o portal entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, Exu e Pombagira, eles são, antes de qualquer coisa, eles são espíritos de antepassados, né? Ora tratados como espíritos ancestrais, que têm uma origem a partir da cultura centro-africana, a partir, né, de um olhar dos povos Congo-Angola, esse culto que é trazido de África através das diásporas para o Brasil. Ele é um culto que é fundamentado no culto aos ancestrais, né? Então, a Umbanda, ela é uma religiosidade que sustenta através de um sistema civilizatório que é africano. A Umbanda, ela é uma religiosidade de matriz africana, e uma das partes da Umbanda é justamente esse culto aos Exus e Pombagiras, que é também um culto aos antepassados recentes. Os Exus e Pombagiras podem ser entendidos como pessoas que tiveram uma vida, que tiveram uma passagem pela Terra, e não necessariamente foram esses reis e rainhas europeus medievais com vestidos de mangas bufantes, né, com saias hiper rodadas, mas os Exus e Pombagiras são indivíduos mais comuns do que a gente imagina. A gente pode entender Exus e Pombagiras a partir da boemia, a partir do samba, a partir das escolas de samba, da criação das favelas, a partir da migração dos baianos para o Rio de Janeiro. A gente pode entender os Exus e Pombagiras como esses indivíduos que viveram na estiva, né, que trabalharam como estivadores, aqueles que trabalharam na zona portuária, aqueles que trabalharam na zona do mangue, do Baixo Meretrício. A gente pode entender os Exus e Pombagiras como aqueles indivíduos que trabalharam, inclusive, com magia, pais e mães de santo, sacerdotes que atuaram em todo o Brasil, em todo o território nacional, e aqui eu falo mais precisamente na pequena África, no Rio de Janeiro, Pedra do Sal, né? A gente pode citar o Morro da Mangueira, o Morro do Salgueiro, a gente pode citar Madureira, como locais onde esses personagens tiveram protagonismo, construíram as suas histórias. Exus e Pombagiras trazem para o terreiro, e aqui eu cito o terreiro, não os centros espíritas, isso é muito importante que a gente diga, porque o terreiro é esse espaço, esse corpo, território, orgulhoso de suas origens afro-indígenas. Então,
eu falo a partir do terreiro, Exus e Pombagiras trazem para o terreiro e para as pessoas de terreiro esses valores civilizatórios, esses valores filosóficos que não são ocidentais, que não são brancos e não são cristãos. É obviamente que a gente precisa também compreender que existem outros personagens que compõem esse grupo dos Exus e Pombagiras. A gente não vai observar somente a presença de indivíduos negros ou indígenas, nós vamos, obviamente, entender que existiram alguns indivíduos que foram degradados pela Santa Inquisição, bruxos e bruxas, judeus, ciganos e ciganas, que vieram para cá através, né, do degredo e, obviamente, trouxeram as suas culturas, as suas espiritualidades, se somaram, né, posteriormente à espiritualidade de outros povos, os povos originários, os povos centro-africanos, os Yorubá, os Euefon e todos aqueles que interagiram em diversas regiões do nosso país. Os Exus e Pombagiras, eles são, na verdade, mestres, né, da feitiçaria, mestres dos conhecimentos e dos saberes ancestrais. Eles são especialistas naquilo que envolve a vida humana, as relações interpessoais. Por isso que eles atuam muito ou no amor ou no trabalho, porque é justamente o setor em que há a maior necessidade do movimento da comunicação, né? Os diálogos, as trocas. Os Exus e Pombagiras costumam se associarem muito a esses locais das nossas vidas, né? A esses setores das nossas vidas. Muito importante que a gente se separe do olhar ocidental que transforma, que tenta transformar o Exu ora no demônio, ora no anjo, né? O Exu, ele não é o anjo e ele nem é o demônio cristão, o Satanás, né? Ele é um indivíduo que viveu, teve ali os seus acertos, os seus equívocos, as suas escolhas, criou a sua trajetória de vida, teve a oportunidade de viver experiências enquanto ser vivente, enquanto indivíduo em uma sociedade racista, machista, LGBTQIAPN+, fóbica, uma sociedade capacitista, extremamente branca, elitista. Então, nós vamos ter, obviamente, uma grande presença de indivíduos, né, marginalizados dentro desse grupo de Exus e Pombagiras. Por isso também que eles são demonizados, né? Os Exus e Pombagiras são tão perseguidos, são tão demonizados, alvo dessa perseguição racista, justamente por eles serem transgressores, por eles subverterem a ordem. A partir do momento que Exu ele faz o erro virar acerto, né, ele se coloca numa posição em que ele é capaz de transformar tudo aquilo que é impossível em algo que é possível. E eu separei aqui uma frase muito importante que Baba King cita: aquele que diz a verdade é inimigo do homem. E Exu, ele tem o compromisso com a verdade. Então, a partir do momento que Exu se depara com uma sociedade desleal, corrompida, uma sociedade que é extremamente racista, uma sociedade que é avessa aos valores africanos, Exu ele se coloca como esse agente do caos para que a disciplina, a organização, a ordem se façam presentes. O que se enxerga como caos instaurado por Exu é, na verdade, uma inconformidade diante daquilo que Exu causa como subversão. Quando Exu subverte a ordem, quando Exu transgride aquilo que essa sociedade heteronormativa, branca, construiu enquanto normalidade, quando Exu transgride isso, Exu é visto como essa presença subversiva, agressiva, demoníaca, que gera conflitos, contraditória. Então, Exu
causa medo, né? Não é à toa que os nossos antepassados pintaram o Exu de vermelho, vestiram o Exu com chifres, pés de bois, rabo, para que a sociedade que nos odeia, que nos persegue, tenha ainda mais pavor de Exu. Essa é uma estratégia também de proteção, de autoproteção, de autopreservação, obviamente que faz parte de um processo sincrético que é muito violento, foi muito violento, mas também é uma estratégia de proteção dos nossos espaços sagrados, que têm sido hoje ainda mais perseguidos pelo neopentecostalismo e pelas atuais agressões, né, do racismo religioso. Exu, como orixá, ele é visto como a boca dos orixás, né? E se Exu, divindade, é a boca dos orixás, os Exus e Pombagiras são a boca do próprio povo. Os Exus e Pombagiras gritam aquilo que o povo sente, gritam aquilo que o povo tem fome, gritam aquilo que o povo angustia, grita a ansiedade do povo. Os Exus e Pombagiras, eles são os nossos defensores, eles são aqueles que estão na nossa dianteira, na nossa retaguarda, para que não nos falte sustento, para que não nos falte força, para que não nos falte coragem. Exus e Pombagiras, eles são leais e fiéis e exigem lealdade e fidelidade de seus devotos. Existem algumas cantigas que falam um pouquinho sobre isso de uma maneira muito sutil. Tem uma cantiga que tem um pequeno trecho. Exu é só, não tem parente, sua bengala foi na enchente. A gente vivendo um período trágico com as enchentes no sul, os diversos desabamentos que ocorrem na região serrana do Rio de Janeiro e em outras regiões do país, a gente vê como o povo sofre com as enchentes, como o povo sofre com o descaso público. Então, a gente ouvir que Exu é só, não tem parente, e perdeu aquilo que era seu na enchente, é uma forma de entender como o terreiro traz para o povo a cultura, os valores filosóficos, e Exu e Pombagira se compadece daquilo que o ser humano vivo vive, né? A gente tem uma outra cantiga de Pombagira em que a gente canta o seguinte: na boca de quem não presta, a pombagira é vagabunda. Na boca de quem sabe, a pombagira vale mais. E aí a gente entende que esse é um valor para a sociedade ocidental, que traz Pombagira como essa mulher promíscua, vagabunda, por ela ser uma mulher livre, livre através de sua própria força, de sua própria coragem, onde ela encontra a sua liberdade sexual, a sua liberdade de gênero, a sua liberdade de expressão, e a sociedade quer impor uma censura ao corpo feminino. Mas a cantiga, o ponto de Umbanda, traz ali que na boca de quem sabe, de quem conhece o valor da pombagira, sabe que a pombagira ela vale muito mais do que aquilo que a sociedade tenta colocar como uma roupagem em cima da pombagira, né? A gente tem uma outra cantiga que traz ali uma expressão de transfobia que é muito reproduzida pela sociedade. Dizem que o diabo é feio, bonito é que ele não é, ele tem cara de homem, cinturinha de mulher. É uma denúncia da transfobia que tenta transformar os corpos que estão fora do padrão, os corpos que não são normativos, transformam esses corpos em corpos demonizados, demonizam esses corpos. Então, é uma denúncia da transfobia, assim como pontos de malandragem, por exemplo, um que fala: a polícia entrou pela porta e o malandro saiu pela janela. Isso é uma denúncia das invasões, das agressões policiais que acontecem até os dias de hoje nas favelas, onde pessoas que moram nas comunidades sofrem invasões em suas próprias residências, sofrem com a violência policial com mais frequência do que a gente gostaria de poder assumir. Então, Exus e Pombagiras são defensores, são protetores, eles são, para além
de guardiões, eles são nossos antepassados. É muito importante que a gente entenda que os Exus e Pombagiras trazem para as nossas atividades, sejam elas nos terreiros ou para os oráculos, essa possibilidade do diálogo. É através de Exu e Pombagira que a gente entende as entrelinhas dos problemas das pessoas. É através do axé dos Exus e Pombagiras que as nossas palavras elas recebem poder para que elas possam conduzir a mensagem que os Exus e Pombagiras querem passar para os consulentes, para os clientes, ou seja lá como nós tratarmos as pessoas que procuram os oráculos ou os terreiros. A fala, né, ela tem esse valor gigantesco. A fala ela traz uma mensagem, ela codifica uma mensagem, e através da nossa boca, onde nós temos a nossa língua, que nós produzimos o axé que nós queremos compartilhar, né? Então, o compartilhamento de axé através da fala, ele é também uma área de atuação dos Exus e Pombagiras, que estão ali o tempo todo avaliando os consulentes, né, que estão ali acompanhando os consulentes e trazem para nós intuições, trazem as mensagens através da incorporação. Então, os oraculistas que utilizam baralhos tenham certeza que Exus e Pombagiras falam conosco o tempo inteiro. A gente que conhece um pouquinho de espiritualidade precisa entender que não é só o transe que possui valor. O transe ele é muito importante para as religiões de matrizes africanas, principalmente para aquelas que têm uma matriz centro-africana, que estão diretamente ligadas aos povos Congo-Angola. Então, o transe com ancestrais e com antepassados tem o seu valor, mas as entidades elas são cultuadas e nos acompanham o tempo inteiro, né? Então, quando a gente entende o poder de organização de Exu e Pombagira, né, inspirados, obviamente, pelo Orixá Exu, a gente compreende também a possibilidade que nós temos de utilizar essa potência de Exu para nos comunicarmos, para comunicarmos aquilo que é preciso ser passado como mensagem. A articulação da mensagem, o pensamento daquilo que vai ser dividido é produzido por Exu. Exu é também a perspicácia, a inteligência. Eita. Tá. Já tá? Pessoal, o Rodrigo teve algum probleminha técnico aqui, infelizmente, estava numa fala tão boa. A gente aqui é apaixonado por ele falando. E, infelizmente, vamos ver se ele volta para a gente conversar mais um pouquinho conosco. E, enquanto isso, a gente vai ver aqui, falar dos comentários, que tem tantos comentários bacanas aqui sobre essa live, esse vídeo que eu vou te contar. Eu disse para vocês, né? Sempre as falas do Rodrigo são falas de milhões, né? A Nath até colocou aqui, fala poderosa. E é poderosa mesmo, muito poderosa. Eu vou só acertar aqui um pouquinho primeiro os comentários pelo tablet, que eu vou enxergar melhor aqui, tá?
Claro. Hã? Tá, vamos esperar só mais um pouquinho para ver se o Rodrigo volta, né? Se o Rodrigo não voltar, a gente bate um pouquinho de papo e eu introduzo o documentário para a gente dar continuidade ao evento. Mas espero que o Rodrigo consiga voltar e que a gente tenha a presença dele para a gente bater para a gente conversar mais um pouco com o Rodrigo. Então, como é que vocês estão? Estão gostando do evento? Como é que está sendo a impressão de vocês até agora, de tudo que está acontecendo aqui? Deixa nos comentários, mostra para a gente. Eu sei que vocês já estão fazendo isso, mas façam bastante, que é muito importante que vocês passem para a gente a impressão que vocês têm do evento. Voltou? É. E os três, gostou? Curte, comenta, compartilha e segue. Vai aqui no YouTube clica ali para vocês seguirem a página, aciona as notificações. Toda terça-feira tem live aqui, eu escolho algum tema para falar. Às vezes eu estou no eixo do baralho cigano, às vezes eu vou para entidades, às vezes eu falo de tarô e tento sempre trazer questões ligadas à cartomancia e também com atravessamentos de questões sociais, que é importante. É o que eu falei, gente, e esse evento ele mostra isso. Os oráculos, eles são imagens do imaginário, esse repositório de imagens que a sociedade constrói, que são importantes para a gente, né? Se eles falam da nossa vida, se eles traduzem a nossa vida, como a gente sabe, baralho cigano, tarô, os búzios, as runas, não tem como você ser oraculista sem entender a estrutura social, o lugar na sociedade, como cada um consegue se inserir dentro desse contexto. Se o lugar ele é um lugar de vulnerabilidade ou um lugar de privilégio, e a partir daí você vai conseguir entender a realidade dessa pessoa e orientá-la melhor. Não existe fórmula pronta para atender cliente. Cada um precisa daquilo que essa pessoa precisa. Às vezes fórmulas genéricas dão certo, às vezes elas vão ser placebo, abinha com açúcar, né? Então, precisamos olhar o outro a partir do lugar que ele está, não o lugar que a gente coloca ele. E se a gente falar aqui de baralho de entidades, que são entidades que estão ligadas a gente, né? Você vê principalmente as Exus e Pombagiras. Gente, quem fala de Exu e Pombagira está falando da vida como ela é. Não é da vida maquiadinha, bonitinha, de Instagram, não. Não é nessa onda hoje de um monte de entidade maquiada, com corpete, unha de porcelana, e fazendo teatro nas redes sociais. Não, é a realidade da rua mesmo. Povo de rua. Então, é povo. Somos nós, é de rua, é da vida, da realidade, não é de nenhum lugar escondido. Madrinha Giovana colocou Exu, senhor dos caminhos e dono do mercado. Mojubá, Laroia, Exu. Mariana, a Alessa está aqui, olha que bom, não é, Alessa? Muito bacana, né, Sandra? Ouvir o Rodrigo falar, né? Rodrigo, voltou? Hã? Como? O Doc? Aham. Ah, tá. Tá. Ele não está falando com você, não? Tá. Rodrigo, o Matheus pode colocar de volta? Ah, ele botou, querido, caiu, não estou conseguindo botar. Como te quer, Rodrigo, não adianta. Gente, não sei o que houve. Mas estou de volta. Então, como eu estava dizendo, o Exu, ele é essa dualidade. Exus e Pombagiras, eles trabalham justamente na dualidade. Então, onde há a dualidade, está Exu. Por isso, inclusive, que a encruzilhada ela é, normalmente, o encontro de duas vias, o atravessamento de duas vias, né? O próprio tridente, que a gente utiliza muitas vezes para representar Exu, ele é feito por encruzilhadas, né? Ele é a possibilidade de caminhos. Então, essa dualidade de Exu, que é vista como controversa, é, na verdade, uma subversão àquilo que a sociedade ocidental pensa como norma, como normal, né? Se a gente tem uma sociedade que divide tudo em azul e rosa, em menino e menina, onde a gente tem estabelecimento de banheiro masculino e feminino, a gente entende que Exu ele traz o atravessamento de todas essas coisas, ele multiplica as possibilidades e ele traz possibilidades de caminhos. Não é à toa que, né, o tridente ele tem 3 vias, muitas vezes existem tridentes com 7 braços, são 7 possibilidades de caminho. Exu é a possibilidade de caminhos. Exus e Pombagiras trazem a possibilidade de caminhos abertos, abertura de caminhos. Então é importantíssimo que a gente compreenda Exus e Pombagiras para além do binarismo,
desse binarismo que coloca tudo dentro das caixinhas, por que não existia a possibilidade de, entre os Exus e Pombagiras, por exemplo, haver uma Pombagira travesti, haver um malandro homem trans, né? Por que não um Exu homossexual, uma Pombagira lésbica? Por que não? Porque ainda temos muito do discurso cristão impregnado nas nossas práticas, né? Exu ainda é visto muito a partir desse olhar ou angelical ou desse olhar satânico. E tudo isso traz uma carga, um peso muito grande para dentro do culto aos Exus e Pombagiras, que despotencializa aquilo que poderia ser muito maior do que é. A gente canta no terreiro uma cantiga que tem uma importância muito grande para nós. Com Exu não se brinca, Exu não é brincadeira. Com Exu não se brinca, Exu não é brincadeira. 11 horas plantou bananeira, meia-noite bananeira deu um cacho. A banana não amadurou, Exu botou bananeira embaixo. Essa cantiga fala justamente sobre o que Exu é. Exu, ele não é de brincadeira, mas ele, ao mesmo tempo, ele é a brincadeira pura. Exu é a gargalhada, né? Exu é conhecido pela gargalhada da Pombagira e pela gargalhada dos Exus, que são características dos terreiros de Umbanda, das macumbas cariocas. Qualquer pessoa que tenha vivido uma infância num terreiro vai se recordar, né, da gargalhada de um Exu. E essa cantiga traz justamente a possibilidade de Exu ser a antítese da gargalhada, que é essa severidade. Não se brinca com Exu, mas também traz a ideia da subversão de Exu, né? Exu, ele é essa presença que planta a bananeira às 11 horas e à meia-noite a bananeira já deu cacho. Se a banana não amadurece, no tempo de Exu, Exu bota a bananeira embaixo, porque Exu, ele faz aquilo que ele acha que é possível acontecer. E o tempo de Exu é o tempo de Exu. Exu, ele está para fora da nossa ordem cronológica. Exu, ele trabalha num outro tempo, assim como a espiritualidade, né? Aquele ditado que Exu matou um pássaro ontem com a pedra que só hoje atirou, é um provérbio iorubá que fala muito sobre essa característica subversiva, transgressora de Exu, né? O impossível para Exu não existe. E para nós também não existe, né? Exu é essa possibilidade de nós enfrentarmos o Estado racista, é a possibilidade de enfrentarmos as violações e as violências, é a possibilidade de nós garantirmos a comida nas nossas mesas, é a possibilidade de movimentarmos dinheiro, é a possibilidade de continuarmos vivos, lutando por bem-estar, lutando por bem viver, lutando por saúde, por direitos, principalmente por direitos fundamentais. Exus e Pombagiras são nossos antepassados, são os nossos ancestrais, eles são a pedra que sustenta os nossos terreiros, porque são eles que estão na nossa dianteira, nas nossas porteiras, que estão na rua, junto com o povo, na rua, lutando para que continuemos resistindo. Essa é a agenda de Exu. Por mais que tentem apartar a política dos terreiros, Exus e Pombagiras, eles são justamente os nossos valores políticos e sociais. Não há articulação política dos povos de terreiro sem Exus e Pombagiras. A saia de Pombagira, que é farrapo só, como se canta, ela é muito mais do que simplesmente uma saia. Como diz a cantiga, ela tem história para contar, né? A capa de Exu cobre tudo e só não cobre a falsidade, porque Exu é a lealdade e a verdade escancarada. Exu detesta a mentira. Então, a gente precisa honrá-los como ancestrais, honrá-los como antepassados, honrá-los como aqueles que nos acompanham em nossas jornadas, em nossas trajetórias, porque são eles que nos dão as mãos, né? São eles que garantem o sustento das baianas de Acarajé, foram eles que garantiram que a Pedra do Sal estivesse lá de pé, são eles que garantem que a luta contra o racismo religioso continue acesa e viva, e é através da nossa fala, e dessa fala que eu tenho na noite de hoje,
que a mensagem de Exu continua sendo multiplicada, continua sendo compartilhada, porque Exus e Pombagiras estão conosco, estão com certeza em minha companhia. Eu agradeço muito pela possibilidade de poder estar aqui trazendo um pouquinho daquilo que eu acredito, daquilo que eu aprendi, porque esse também é o axé do Exu, né? Exu defende o compartilhamento. Exu não come sozinho. Então, eu estou aqui dividindo aquilo que eu tenho para que todos possam levar um pouquinho de axé e dos saberes, das tecnologias, daquilo que eu tiver de melhor para oferecer. Na noite de hoje, eu honro Exu, agradeço a Exu, principalmente a Exu Marabô Toquinho da Guiné, que foi quem me trouxe até aqui. Agradeço a Exu Tranca-Rua das Almas, agradeço a Pombagira do Cemitério, a Maria Farrapo, pela companhia, agradeço a todos que estão aqui pela audição, pela atenção, e espero que Exu esteja rondando em torno da casa de todos, que Exu esteja sempre à frente do caminho de vocês, que haja água fresca para apaziguar o caminho de vocês, e que Exu seja sempre nosso amigo. Tá bom? Uma boa noite, Alex. Oi, Rodrigo, que Como bom você? Que palestra, hein? Obrigadão pela oportunidade, pela possibilidade de troca. Olha, a energia foi tão grande que acabou de estourar um negócio aqui do meu lado. É isso aí. Exu é vivo, Exu é vivo. Muito obrigado, tá bom? Ainda ficar mais um pouquinho? Se alguém quiser deixar algum comentário, uma pergunta para o Rodrigo. Sim. Né? Seria excelente para a gente poder fazer uma troca. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se você quiser falar alguma coisa, fazer alguma colocação. Depois que o Rodrigo fala, fica difícil fazer qualquer colocação. Que besteira! O que é bacana, Rodrigo, enquanto o pessoal fala aqui, é essa questão que eu estava falando até quando você caiu, e eu sempre pontuo isso no meu trabalho, que a gente se encontra muito nisso, é falar das questões sociais dentro do contexto religioso e oracular. Porque não existe você falar de religião sem falar de questões sociais. Você não existe você falar de oráculo sem falar disso. E acho que você amarrou todos os pontos essenciais que são problemas dentro da religião e também dentro do campo do oráculo. Isso foi perfeito. E não há como oracular, inclusive, sem uma condução daquilo que é a sua percepção de vida, de mundo, né? Você precisa ter dentro de si valores, independente de quais sejam, de direita, de esquerda, se você é uma pessoa engajada politicamente ou não, você tem que ter um arcabouço de conhecimentos que vão fundamentar aquilo que você vai aconselhar, né? O aconselhamento ele nunca é apartado de questões humanas, né? Questões sociais. Ele precisa ser. Como é que você vai orientar uma pessoa que traz para uma mesa de oráculo com uma demanda familiar, uma agressão, né? Que sofreu de um marido, uma mulher que sofreu agressão de um marido, uma mulher que foi vítima de uma tentativa de feminicídio? Como é que você vai conduzir um aconselhamento sobre uma questão como essa sem um mínimo de conhecimento sobre questões políticas? Como é que você vai atender uma pessoa trans se você não tem ali um embasamento que vai te oferecer a possibilidade de acolher aquela pessoa de forma adequada? Os terreiros também precisam muito disso. A gente precisa trabalhar um pouco mais essas questões, essas pautas, porque elas são urgentes e elas ainda são muito negligenciadas, né? Fica tudo muito na linha do vamos lidar com a espiritualidade, mas a espiritualidade também é filosófica, também é política, né? Ela é feita de política o tempo todo. Sempre, em primeiro lugar, ela é política. Para ser não tem como. Tem que ser política, né? E você vê, né, que tem duas frases, né, dois conceitos que falam-se muito dentro desse meio esotérico, que é todos somos um e todos somos iguais. Isso é uma falácia que existe. Não, terrível. Todos somos muitos e o que nos torna iguais é diferente. A frase que deveria ser utilizada por essas pessoas, né, que vivem de falácias e de mentiras é a ideia do Ubuntu, né? Sou porque somos, aí sim, que é a ideia de integração, a ideia de acolhimento, onde você tem tanto um oráculo como um terreiro, como a igreja, ou qualquer instituição que se coloque como uma instituição religiosa ou de caráter espiritual, se coloque como essa ideia do quilombo, com essa ideia de acolher
verdadeiramente pessoas com propósitos em comum, sem que elas sejam excluídas de qualquer maneira. Porque não adianta eu acolher uma pessoa trans na minha comunidade, impor uma cartilha de regras que continua perseguindo e marginalizando e tirando direitos que são fundamentais, direitos que são humanos, que são constitucionais. O terreiro ele não pode ser isso, o oraculista ele não pode ser isso, a sociedade não pode continuar sendo essa sociedade, né? Não, de jeito nenhum. Por isso que a gente está aqui, para quebrar tudo. Com Para a certeza. gente arrebentar tudo, quebrar tudo. Essa história aqui, não violência. Eu entendo esse discurso, mas a gente não pode ficar normatizado, né? Porque até essas questões de ideologias políticas, religiosas e de mercado querem criar um ser humano que ele é passivo, que ele não reage, que ele Sim, não ser iluminado, que respeita o universo, que vibra nas frequências do amor e só sorrindo e entregando na mão da espiritualidade é que tudo vai ficar bem. Não, não e não. A gente tem que quebrar isso. A gente não tem que normatizar. A gente tem que diversificar e tem que bater nas fissuras da estrutura mesmo. Né? A gente está aqui para isso, né, meu amigo? e quem conhece Exu e Pombagira sabe que a gente não vive na linha do amor, da paz e amor, tudo é paz, não. Os palavrões são muito presentes, né? As chamadas de atenção para o mundo real são muito presentes, porque Exu trabalha no campo da verdade, da transparência, né? Exu não trabalha na hipocrisia, Exu não é hipocrisia, ele não pretende ser hipócrita, Exu e Pombagira trabalha justamente o mais próximo do ser humano possível, para que a sua mensagem possa ser conduzida. Às vezes o que você precisa é um tapa na cara, né? Um tapa com luva de pelica para acordar e entender aquilo que você está fazendo. Não é o amor cristão, não é essa ideia da caridade que é intangível e é hipócrita, né? Como a gente tem visto pessoas que fazem doações para poder engrandecer o seu próprio trabalho, artistas que fizeram doações para poder mostrar que estão fazendo muito, mas que na verdade não trazem os valores que são fundamentais, que pensam que são a justiça social. Justiça social é o que mais está em falta nos dias de hoje, né? E Exu é sobrevivência, né, amigo? Exu é sobreviver. E sobreviver exige um esforço muito grande, existe luta. Não tem Sim, sobrevivência se não há luta. Exu com também é luta. certeza. Ele está na rua, né? Então ele está sujeito aos perigos da rua, ele protege a gente porque ele conhece esses perigos. E aí a gente faz o quê? Vai ficar engolindo raiva, vai fazer. A gente tem que usar tudo isso que é humano para fortalecer e engrandecer a gente, não ficar Sim. suprimindo, E eles engolindo. conhecem tudo isso porque eles viveram tudo isso na própria pele, né? Eles viveram a perseguição, seja lá a Inquisição, porque não foi só a Inquisição, mas os processos que vinham até 1950 de violência eram absurdos, agressivos ao extremo. Então, os personagens históricos são os nossos Exus e Pombagiras, né? A gente tem Maria Quitéria como uma grande personagem histórica que é uma pombagira. Obviamente que a gente não incorpora a Maria Quitéria histórica, mas ela é o personagem que inspira Maria Quitéria, assim como Maria Padilha, né, que era uma grande personagem que inspira ali o grupo de Marias Padilhas, que são mulheres afinadas com esses valores, com as vivências de Maria Padilha. Então, são personagens da vida real que tiveram uma história, viveram na pele as dores, né, de pessoas perseguidas e marginalizadas e trazem esses valores para nós, para que a gente possa conduzir a nossa vida de uma maneira mais harmoniosa, mais equilibrada, mais próspera, né? E assim, buscando sempre progresso, porque o progresso ele não é evolução, é importante que se diga isso. O progresso ele é um crescimento que busca estabilidade. A evolução é algo que não termina nunca. Você precisa sempre melhorar, porque tem sempre algo que é intangível que você precisa alcançar, né? É isso. E olha, já recebeu um convite aqui para participar do Encontro da Nova Consciência. Nossa amiga Lilian acabou de te falar que quer você no evento. E não sei se você conhece o Encontro da Nova Consciência. Ele acontece Não, por ano em Campina Grande, hoje de forma virtual, mas durante muitos sim, anos já aconteceu presencial. Ele é um evento que acontecia em toda a cidade de Campina Grande ao longo do Carnaval e já reuniu pessoas ilustres lá também. A gente é um encontro de multiculturalidade, interreligioso, incrível. arte, tem encontro de tarô, tem encontro de umbanda, tem encontro de fotografia, tem encontro de literatura. É uma coisa assim imensa e linda.
Aí ele vai te procurar e vai te... Pode falar comigo que eu estou à disposição. Acho que é muito importante a gente fazer essas trocas. No evento. Você é a cara do evento, Rodrigo. Você é a cara dele. Obrigadão. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Estamos juntos sempre. Precisando de mim, é só chamar. Tamo junto, meu amigo. Tá bom? Um beijo a todos, boa noite. Axé para nós, saravá. Axé, saravá.